Eu queria compartilhar uma palavra com vocês em dois textos. Nós vamos ler Gênesis capítulo 4 e Hebreus capítulo 11. Vocês podem ir procurando aí. Nós vamos ler Gênesis capítulo 4 e depois nós vamos para Hebreus 11. Quem já ouviu falar de Abel e Caim? Amém. A maioria das pessoas já conhece a história, né? Amém? Amém. Vamos ler então? Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, Caim lavrador. Aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém? Vamos lá para Hebreus capítulo 11. Deixa Caim e Abel aí no óleo. Nós vamos voltar. Não tira da marca. Hebreus 11 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, que também mesmo depois de morto ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra das promessas, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ela da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé sem ter obtido a promessa, vendo porém de longe e saudando-as e confessando-as que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando a pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar.
mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estando mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamado a sua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e Esaú acerca das coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos de José, apoiando sobre a extremidade do seu bordão, o adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maior riqueza do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme com que vem aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse o primogênito dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tendo os egípcios foram tragados de todo. Pela fé ruíram-se muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos para praticar a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espadas. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Amém? Amém. Vamos voltar lá em Abel e Caim. Irmãos, eu creio que se nós entendermos o que realmente esse texto está querendo dizer, e nós nos apoiarmos no que nós lemos ali em Hebreus, nós podemos ter uma percepção daquilo que realmente agrada o coração de Deus, de que forma nós podemos nos achegar a Deus, de que forma nós podemos ser justificados diante de Deus. Eu queria falar essa noite a respeito da justificação pela fé. Se você ver o texto inteiro que nós lemos em Hebreus, existe uma palavra que é incomum, que antecede o testemunho de todas aquelas pessoas que
está ali dizendo: pela fé e pela fé, todas aquelas pessoas receberam bons testemunhos e se tornaram justos diante de Deus. Quando nós vemos aqui a história de Abel e de Caim, a mensagem mais pregada, a mensagem que nós mais ouvimos por aí, e a mensagem que muitas vezes é deturpada, é que nós devemos trazer o nosso melhor para Deus, nós devemos trazer tudo para Deus, nós não devemos fazer a oferta de Caim, mas nós devemos fazer a oferta de Abel. E muitos pastores usam esse texto para poder arrancar dinheiro do povo e para poder trazer uma outra mensagem que não significa aquilo que o texto está querendo dizer. Quando nós olhamos os dois tipos de oferta, a oferta de Abel e a oferta de Caim, não se fala de valor, não se fala qual foi a oferta que teria maior valor em espécie. Se fala que a oferta de Abel, ela foi aceita, e a oferta de Caim não foi aceita, porque a oferta de Abel foi uma oferta de um sacrifício. Ele trouxe as primícias, um animal do seu rebanho, e que Caim, ele trouxe algo que foi da sua terra, algo que ele plantou, algo que era dos seus esforços, algo que ele tirou do seu suor, e aquilo não foi recebido por Deus. E quando nós olhamos ali em Hebreus capítulo 11, diz que a oferta de Caim foi uma oferta de fé, e a oferta de Abel não foi aceita, porque não foi uma oferta que foi acompanhada pela fé. A oferta de Caim foi uma oferta de fé porque ele ofereceu vida, porque ele ofereceu sangue, porque ele ofereceu um outro animal, porque ele entendeu que ele não tinha nada dele mesmo para oferecer para Deus, mas que ele oferecia uma outra vida, um sacrifício de sangue, o justo sendo ofertado pelo injusto, que a minha vida não teria nada para ser ofertada e oferecida a Deus, mas eu ofereci uma outra vida como substituição da minha, e através da fé, através do sacrifício de sangue, eu cria que aquilo era algo que subiria como aroma suave às narinas de Deus. Já Caim, ele fez algo dele mesmo, ele plantou, ele colheu, e ele ofereceu aquilo que era dele. Ele ofereceu uma oferta produzida por ele, ele ofereceu uma oferta do próprio ventre, ele ofereceu algo que ele mesmo criou, querendo dizer para Deus que ele poderia ser uma oferta agradável a Deus. Glória a Deus. E quando nós vemos desde o início da Bíblia, Deus nunca recebeu justificação e salvação própria de ninguém. Quando nós vemos Adão e Eva, quando pecaram, eles tentaram tampar as suas nudez com folhas de figueira, e Deus foi lá e arrancou e sacrificou um animal e cobriu aquela nudez com pele de outro animal, e houve sacrifício de sangue. Todas as vezes que um homem foi justificado e se tornou justo diante de Deus, foi através da fé pelo sacrifício de sangue. Um justo sendo imolado pela vida de um injusto. E é assim que o sacrifício de Jesus foi pelas nossas vidas. A vida de um justo, o cordeiro sem mácula, o cordeiro que não tinha pecado, ele foi imolado, e nós cremos pela fé que Jesus, ele foi morto e substituído em nosso lugar, através da fé. Mas nós muitas vezes não entendemos dessa maneira. Existe um algo dentro de cada homem que acha que Deus nos aceita porque nós temos algo de nós mesmos para oferecer ao nosso Deus. Enquanto que se Deus fosse olhar para cada um de nós, Ele não ia encontrar motivo nenhum para nos salvar, porque a palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores, mas nós achamos que de nós mesmos nós podemos agradar a Deus, e que Deus está olhando
lá de cima e procurando pessoas que podem oferecer uma boa obra, que podem ter um bom testemunho e que podem agradar a Deus através das suas obras, através das suas ofertas, através de algo que eles produzem, assim como Caim. Existe uma síndrome de Caim em cada um de nós, achando que o Senhor está procurando pessoas justas através do próprio punho, através das próprias obras, mas Deus não aceita assim, porque todo homem é falho e todo homem é pecador. E eu quero trazer a memória de vocês, para que vocês venham entender, porque se vocês entenderem isso, a vida e a relação de vocês com Deus pode mudar. A vida e o modo de se achegar a Deus pode mudar. Você pode ter uma fé genuína. Hoje nós falamos de fé e todo mundo acha que fé é construir. Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero bens materiais. E muitas vezes a fé é algo que desagrega. Muitas vezes a fé é algo que desconstrói. Quando nós vemos a história de Abraão, o Senhor falou para ele: sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão não sabia de nada, teve que renunciar a todo o conforto que ele tinha. Não tinha hotel, não tinha passagem de avião, não tinha nada. Abraão saiu marchando, mas pela fé ele foi justificado, e a palavra de Deus diz que isso foi imputado como justiça. Abraão creu em Deus porque foi pedido para ele o filho da promessa. Deus tinha feito uma promessa para Abraão, e Abraão creu até o último minuto que Deus poderia resgatar, mesmo que fosse dentre os mortos, e ressuscitar aquele filho. E Abraão partiu para o sacrifício. Então eu queria que você entendesse uma coisa: em todos os períodos da Bíblia, nunca um homem conseguiu se justificar diante de Deus por causa de si mesmo. As leis foram dadas através de Moisés, mas as leis elas foram dadas para que as pessoas tivessem uma consciência, para que nós entendêssemos o que é certo e o que é errado, para que nós entendêssemos quais são as nossas limitações, para que ficasse claro para o homem que não se deve matar, para que ficasse claro para o homem que não se devia roubar. As leis foram dadas para uma contenção, para uma educação. O apóstolo Paulo fala no livro de Gálatas que a lei nos serviu como um aio. O aio era um escravo que cuidava de crianças como se fosse uma babá. Então as leis serviram por um período para a nossa educação, para nosso aprendizado, para que nós tivéssemos uma maturidade, uma consciência e um conhecimento, mas que ela nunca pôde salvar. E nós achamos que muitas vezes, por causa da nossa atitude, das nossas obras, da nossa educação, do nosso comportamento, nós podemos alcançar um bom testemunho diante de Deus. E eu queria que você entendesse: existem dois tipos de lei: a lei sacrificial e a lei moral. A lei sacrificial era aquela que as pessoas ofereciam um sacrifício de um outro bicho, crendo que aquele animal estava sendo pago aquele pecado e o sangue estava sendo derramado pela sua vida. E isso era necessário de fé. Você tinha que crer. Era acompanhado de fé esse sacrifício. Você sabia que aquele animal estava sendo substituído, estava sendo a paga dos seus pecados. Mas muitas pessoas ainda querem fazer sacrifícios a Deus. Quantos aqui não falam assim para o Senhor: eu vou fazer um jejum, Pai, em troca do meu jejum, eu quero que você me faça, eu quero que o Senhor faça isso na minha vida. E é uma bênção nós jejuarmos, mas o jejum é para que nós venhamos a ter quebrantamento na nossa alma, para que o nosso coração venha a ser preparado, e aí sim nós podemos orar, nós podemos pedir, mas não como uma barganha, não como um sacrifício, porque Jesus é o maior sacrifício e Deus não aceita mais sacrifício, porque Ele foi o ápice do sacrifício. E pela fé, quando nós cremos no sacrifício de Jesus, nós não mais precisamos
precisamos nos sacrificar. Quantas pessoas jejuam assim? Os católicos têm mania de subir a escada de joelhos ou de andar não sei quanto tempo a pé, fazendo um sacrifício a Deus, porque Deus vai honrar com aquele tipo de promessa, enquanto que é muito simples. Quando nós cremos em Jesus, nós recebemos a justificação de Deus e não mais precisamos de sacrifício algum. E muitos entendem isso, mas o ponto que eu queria chegar nessa noite é a respeito da lei moral. As pessoas ainda acham que pelo cumprimento da moral eles conseguem a justiça de Deus. Eles conseguem: eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém. Quantos aqui não foram num velório e falaram assim: esse rapaz ele vai para o céu porque ele era uma pessoa boa, ele nunca matou, ele nunca roubou, ele não traiu a mulher dele. Mas Jesus disse que todo pecado, no Sermão da Montanha, ele nasce de dentro do nosso coração. E quando nós cobiçamos e desejamos a mulher do próximo, em pensamento nós já estamos pecando. Portanto, todos nós necessitamos do auxílio e da pureza de Jesus dentro de nós, porque só Ele pode mudar a natureza do nosso coração. Todos nós somos pecadores e, semelhante a fariseus que achavam que pela conduta e pelo comportamento eles iam conseguir a justiça de Deus, eram pessoas impermeáveis, eram pessoas que Deus não conseguiam achegar, porque eles achavam que conseguiriam a justiça e o mérito diante de Deus, não porque Deus tinha feito alguma coisa por causa deles, mas porque eles mesmos estavam fazendo alguma coisa para Deus, porque eles mesmos eram justos, eram pessoas que cumpriam com as leis, cumpriam com o mandamento, não transgrediam o mandamento, mas era algo externo, era algo que se concluía do lado de fora, era algo que do ponto de vista moral atendiam às demandas da sociedade, era algo que do ponto de vista visível saciavam aquilo que se chamava de moral naquela época e naquele momento, mas não era algo que era genuíno de coração. E eu quero te dizer, eu quero citar exemplo do pai da fé. Abraão foi justificado pela fé ou foi justificado pelas obras? Quando nós vemos a vida de Abraão, nós vemos que Abraão, ele foi um homem falho. Ele teve um filho chamado Ismael e ele tocou da casa dele, porque ele estava em conflito com a mulher, um filho com a concubina, e ele mandou embora. Do ponto de vista da moral, isso seria completamente reprovado. Se você olhar Abraão, quando o Senhor pede para ele oferecer um sacrifício do seu filho, ele sai e vai para sacrificar aquela criança. Do ponto de vista da moral, isso seria negado. Se Abraão estivesse congregando aqui no meio de nós, eu tenho certeza que muitos iam achar que ele era um louco, um vovozinho atordoado, e que era uma pessoa perigosa, porque ele foi para sacrificar aquele filho. E Deus, muitas vezes também, não cumpriu com a moral da época. Se você pegar, por exemplo, Oséias, o Senhor fala para ele: vai lá e casa com aquela mulher. E aquela mulher largava dele, ia se prostituir. Deus falava de novo: vai lá e volta com ela. Isso era por várias vezes. Do ponto de vista da moral, era algo reprovado, era algo que não era aceito. Mas eu quero falar de algo que o Senhor grita muito mais alto do que qualquer moral, do que qualquer comportamento, do que qualquer educação, do que qualquer aula de etiqueta. Quando nós somos carregados de uma fé genuína, quando nós trazemos dentro do nosso coração uma fé que crê em Deus, que crê no sacrifício de Jesus,
Isso passa por cima das nossas obras, das nossas condutas e dos nossos comportamentos. O Senhor não está de olho procurando pessoas que têm um comportamento agradável. Deus está procurando no meio de rebanho falho, no meio de pessoas que não têm uma boa caminhada, mas que crê na justificativa pela fé do sangue de Jesus. Nesta noite eu quero te dizer uma palavra de Deus, que não importa qual tem sido a sua vida, não importa o lar que você tem nascido, não importa qual tem sido o seu passado, não importa qual tem sido o seu comportamento, não importa qual tem sido a sua educação, por onde você andou, por onde você se sujou, por onde você se pisou, existe um Deus, existe um Jesus que é Salvador, que é perfeito, que está no céu. Existe um Deus que justifica pessoas através da fé. Não importa as suas obras, não importa a sua caminhada, não importa o seu comportamento, Deus está procurando corações disponíveis que se apegam a Deus e que crê no sacrifício de Jesus. Essas pessoas são justas e limpas, lavadas diante de Deus. Louvado seja o seu nome. Vocês acham que Davi foi salvo pela fé ou foi salvo pelas suas obras? Eu posso citar a vida dele aqui. Era um homem que a palavra fala que ele foi segundo o coração de Deus. Mas se puxar a capivara de Davi, ele traiu a sua esposa, ele cometeu homicídio de pessoas que eram puras e não teriam que sofrer. Ele fez muitas coisas erradas diante de Deus. Não foi por causa da sua conduta ou por causa dos seus comportamentos. Era porque um homem alcançou bom testemunho e foi justificado diante de Deus através de sua fé. Eu posso citar a vida de Raabe. Era uma prostituta. Que conduta que tinha essa mulher? E a palavra de Deus diz que Raabe creu que Deus era o Deus vivo, verdadeiro, e isso também foi lhe imputado por justiça. As suas obras e os seus comportamentos não eram agradáveis a Deus, mas ela creu que Deus era poderoso. Sabe o que acontece muitas vezes dentro da igreja? Pessoas se apresentam diante de Deus achando que são a última bolacha do pacote, achando que Deus está olhando porque Ele é alguma coisa, e não dá para Deus operar assim. São pessoas impermeáveis, são pessoas que o Espírito Santo não consegue entrar, não consegue penetrar, porque se acham importantes para Deus, porque tem um bom comportamentozinho, porque consegue mascarar, porque cumpre algumas leis, porque trazem o dízimo, porque não matam, porque não roubam, e acham que isso é justiça diante de Deus. Nesta noite eu quero te despir, eu quero arrancar todas as suas folhas de figueira, eu quero arrancar todas as suas justificativas, e eu quero te deixar nu diante de Deus, te virar no avesso, para que você venha saber verdadeiramente que tu és pecado ambulante, necessita da graça de Deus. Olha para o alvo, olha para Jesus Cristo e reflete a glória na sua vida. Você é pecador, você depende de fé, tem que crer em Jesus. Ele é o substituto da sua vida. Glória a Deus. É verdade. Ah, Senhor, eu sou uma pessoa boa, eu pratico as suas obras, eu vou no culto todo domingo, toda quarta-feira, eu não falo besteira. Do ponto de vista da moral, você está cumprindo muito bem com aquilo que a sociedade pede. Eu quero saber como anda o teu coração, eu quero saber os seus impulsos do coração, como é que é.
porque é muito fácil disfarçar cumprindo leizinhas e mandamentos. Quem encara Deus face a face e reconhece que não consegue, fala: Senhor, eis-me aqui, eu sou pecador e necessito da tua graça. Esse Deus entra e visita. As igrejas hoje têm sido clube, têm sido aparências. Pessoas querem ser mais certinhas do que os outros para ter uma boa aparência ali dentro do clube. Porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu fiz aquilo outro, mas não são enxergadas do lado de dentro para fora. Deus não contempla aquilo que se manifesta do lado de fora. Deus contempla o coração. Portanto, nesta noite, não importa qual tem sido as suas vestes, não importa qual tem sido a sua proteção, não importa qual tem sido o seu decalque, as suas tatuagens, o Senhor, Ele quer entrar e quer transformar a natureza do seu coração. Glória, glória a ti. Chega de mentira, chega de falsidade, chega de crente julgador, chega de crente que olha por cima com ar de superioridade, não se enxerga, não tem conversão genuína todos os dias, não tem metanoia, renovação de mente, transformação. Aquilo que o apóstolo Paulo fala para nós, não nos conformarmos com este século, mas para que a gente venha sofrer mutação de mente todos os dias, nos convertendo aos pés do Senhor Jesus. As pessoas não mais têm mudança, continuam estagnados porque acham que são escolhidos por Deus, porque são alguma coisa importante. Eu quero que você saiba que você é pecado, que você é um poço de pecado e pecador. E quando você reconhecer que o Senhor pode transformar a sua vida e que Ele pode penetrar através da fé, Deus começa a entrar nos caminhos aonde a mão humana não consegue se achegar. Deus começa a aplanar os caminhos tortuosos do seu coração. Deus começa a invadir aquilo que o médico não chega. Deus começa a entrar e ter cura de alma, ter cura do coração, ter cura interior. Quando você reconhece e se arrepende diante dos olhos do Senhor, Deus começa a entrar como uma avalanche e faz aquilo que ninguém pode fazer. Igreja do Senhor, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor resiste aos soberbos. Não precisa nem de diabo para atrapalhar. Quem é soberbo já está sendo resistido por Deus. E que o Senhor contempla aqueles que são humildes de coração. Eu fiz questão de ler Hebreus capítulo 11 inteiro, porque a lista de pessoas que estão escritas ali são todas pessoas que tropeçaram em suas obras. Foram homens que por si só não conseguiriam a justiça diante de Deus, mas havia uma palavrinha que acompanhou a vida de cada um. Eram homens que fizeram loucuras por Deus pela fé. Davi era um homem que pecou, falhou, mas ele sabia quem era o Deus dele, e Deus sabia do coração daquele homem. Ele se ajoelhava, ele salmodiava, ele pedia o perdão de Deus, ele clamava ao Senhor, e Deus restaurava sempre aquele homem. Quero deixar nessa noite uma mensagem, que é possível haver genuína conversão no meio do nosso povo, que nós não venhamos ser
macacos vestidos de terno e de paletó. Que nós não venhamos ser crentes de aparência, que nós não venhamos ser pessoas que, do ponto de vista da moral, atendem o consumo de terceiros, mas que nós venhamos a carregar um peito cheio de fé e reconhecer que somos pecadores e que dependemos da graça de Deus a todo momento. Aleluia. Eu quero deixar aqui uma oportunidade. Existem pessoas que se sentem inferiores, talvez porque nasceu num lar desfavorável, talvez porque não teve a oportunidade que outras pessoas tiveram. Eu quero te nivelar e te igualar diante de todos os homens através da fé. Deus está procurando pessoas simples e genuínas para poder justificar e honrar aqui nesta terra. Não importa qual tem sido o teu passado, não importa qual tem sido a tua história, não importa o que você tem vivido, não importa o que você andou para trás. Deus tem um caminho de caminhada para frente. Quem crê em Jesus, quem crê em Deus, quem abre o coração, Deus pode entrar, Deus pode mudar, Deus pode justificar, Deus pode trazer vida na sua vida. Aleluia. Eu te confesso que esses momentos que eu passei, que a igreja sabe, de lutas, me fez enxergar o quanto pecador eu sou. Porque chegou um momento da minha vida que eu comecei a me achar até importante para Deus, porque era um pastor, porque conduzia um rebanho, porque Deus dava mensagem, e a gente não enxerga que Deus faz tudo isso por amor das pessoas, e que não significa que nós somos mais importantes para Deus, mas toda revelação ela causa soberba na nossa vida. Eu preguei aqui há dias atrás que Paulo recebia revelações de Deus, mas junto a isso ele carregava o espinho na carne, para que ele não se soberbecesse com as grandezas das revelações de Deus. Portanto, na nossa caminhada, para que isso venha a ser contínuo e recorrente todas as vezes da nossa vida, para que nós venhamos ganhar o caráter de Cristo, ser transformado dia a dia, pegada por pegada, nós temos que saber quem realmente nós somos. Nós temos que saber que nós somos pecadores. Nós temos que saber que nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Que nós só refletimos aquilo que o próprio Deus fez na nossa vida. Quanta soberba, quanta arrogância. Eu faço, Senhor, eu vou fazer, o Senhor faz para mim, eu tenho meu direito. É tudo graça de Deus. Se você faz alguma coisa porque Deus fez primeiro na sua vida, Amém. pode olhar de capa a capa, mesmo no período da lei, as pessoas foram justas diante de Deus, porque eram carregadas de fé. A lei e o comportamento nunca salvou ninguém. Nós temos que nos enxergar e saber quem realmente nós somos, para que Deus possa operar maravilha na nossa vida. Amém?